uma peça, ou quando a gente vê a peça que conseguiu criar e aquilo gera uma emoção e gera realmente assim, choro, riso. Hoje eu vim conversar com uma artista que descobriu seu talento há pouquíssimo tempo e já é sucesso. E é algo muito novo, muito artesanal e muito belo também, que são porcelanas personalizadas. Muriel Rovary, seja muito bem-vinda ao Casarela. Tudo bom? Obrigada, Nani. Me conta, como é que surgiu? Vamos partir do princípio, né? Tu trabalhava em uma área totalmente diferente e foi em setembro do ano passado, né? Não tem E a gente fez o Instagram, foi. Na verdade, eu sempre trabalhei como hobby, né? Não trabalho, mas de uma forma manual. Então, tudo que é muito manual, muito minucioso, eu sempre gostei. E sempre desenvolvi muito esse lado criativo, mas em casa, pra mim, bem tranquila. E aí, enfim, em decorrência de várias coisas, eu comecei a trazer pra porcelana isso. E aí a porcelana conseguiu casar muito bem, né? Tanto a parte da sofisticação, e eu tava lá, acabei de casar, então gostava disso com a parte da pintura. Eu nem sabia que era possível a gente tá pintando a porcelana, né? E que ficasse pra sempre. E aí, então pensei, bom, pra presentear minhas amigas, pra presentear um casamento, alguma coisa assim, vamos fazer despretensiosamente. Bem despretensiosamente, bem como realmente como presente pra dar, né? E aí aconteceu tudo isso e no fim não deu tempo nem de eu fazer pra mim, assim, sabe? Comecei a dar de presente, foi indicação de uma, indicação de outra, vamos fazer Aí fez o Instagram e aí bombou, né? E aí foi, só foi. E eu gosto muito, né? Então foi um crescimento muito rápido, mas eu acho que bastante gente se identificou, né? Com essa Como arte. Tem essa pegada hoje do valor artesanal, feito manual. Eu acho que tem afeto, acho que em cada peça dessa que tu faz tem um pouquinho do teu amor e tu leva isso para as pessoas, né? Exatamente. Não é uma coisa feita em série, né? Com o objetivo de vender. Tem um afeto ali, né? O valor ele é todo emocional, né? Então não só o meu afeto, como quem quer presentear, como quem quer... eu quero inventar algo que combine com a minha casa, eu quero inventar algo que esteja na minha casa, que eu tive a ideia, sabe? Porque não é só eu crio. Elas dão a ideia também, dão um ponto de partida pra ti. Sim. Eu quero azul, eu quero cinza, eu quero com a imagem X, eu quero com a imagem Y. Então tudo é possível, né? E eu acho que isso é o que mais tá encantando as pessoas. Tem uma peça que elas ajudaram na construção, né? De botar cor naquela peça e que vai ter uma história, vai ter um momento. E o mais legal, e que eu acho que foi isso que realmente, assim, impactou tudo isso, é que quando a gente entrega uma peça, ou quando a gente vê a peça que conseguiu criar, e aquilo gera uma emoção, e gera realmente, assim, choro, riso, isso fica tão marcado, tanto para quem recebeu, quanto para quem tá dando, que é emocionante, assim, é muito legal. E qual é a louça hoje teu carro-chefe, assim? Porque então, tu faz, vamos lá, louça de mesa posta, né? Os pratos, tem vários potinhos de diferentes tamanhos que eu já vi, os santos, xícaras maravilhosas de chá, que eu já encomendei uma, que eu amei. E esses pratinhos menores também. Tem de tudo. Qual é o teu carro-chefe, assim? Então, hoje, o que eu mais trabalho, que é realmente algo que foi o começo e que eu me identifico muito, sabe? Eu sempre fui muito católica, então aquela católica que todo domingo vai à missa e tudo mais. E eu sempre pedi muita luz, muita iluminação e cheguei até aqui, eu acho que por meio de trazer todo esse meu apego por meio das santinhas, né? Então, assim, eu queria criar uma santa diferente, que tem várias santinhas no mercado, só que eu queria uma santa, e aí foi a primeira que eu criei, que é essa aqui, que tivesse o nome dos meus familiares, sabe? Como uma coisa assim no manto de proteção, de carinho. Lindo isso. De proteção, de carinho. E aí eu pensei, tipo, gente, o que eu vou criar que seja diferente, que seja meu e que tenha realmente um porquê, né, uma explicação. Eu falei, eu vou colocar os nossos nomes. Eu disse, mas vai ficar tão feio, né? Muriel, Renar.
é um monte de nome estranho. Daí eu pensei, mas o que importa é o significado, né? Com certeza. Então, quando uma pessoa vem aqui em casa, que ela pega a Santinha, que hoje é sucesso e é a que eu mais vendo, assim, a estampa primeira que eu fiz é a que eu mais vendo. E que vê o nome dela ali é uma emoção diferente, sabe? E trabalhar com isso, trabalhar com essa emoção é diferente. A gente sente quando eu coloco, às vezes, porque querendo ou não, hoje é muito online, né? Então eu faço a peça e a gente desenvolve junto. E quando eu tiro do forno a peça e mostro pro cliente, né? Dou ali a fotinho. Gente, sabe aquele linda, maravilhosa, arrasamos? Então, isso é um reconhecimento muito bacana. Não tem preço. Né? Não tem preço. Agora, me mostra aqui, tem o forno. Mostra como que funciona aqui. Então, o forno a gente faz as peças, né, com a tinta sobre esmalte. Para a tinta poder penetrar no esmalte, que é a última camada da porcelana, a gente precisa de um forno. E aí a gente precisa de um forno que seja um forno profissional, né? Então ele é um forno que ele vai até 1.200, esse forno mais ou menos vai. E a gente trabalha ali na casa dos 800 graus para essa tinta, para esse material precioso, o ouro, a platina, enfim, o bronze, tá penetrando nessa peça. E aí eu tenho esses dois fornos, um de tijolo refratário e um de fibra de vidro. Diferentes tamanhos, enfim, mas independente, ele chega nessa mesma temperatura de 800 graus e aí a gente faz a primeira queima. Então, geralmente uma peça, ela tem no mínimo 2 a 3 queimas, no mínimo, assim, é difícil ter uma peça de uma queima. Cada vez que a peça vem pro forno, ela fica de 6 a 7 horas queimando, então subindo a temperatura até atingir o grau que eu quero. E depois, a mesma quantidade que ela subiu de tempo, ela vai descer essa temperatura. Descendo essa temperatura, se a gente for somar todo o processo, daí 12, 13 horas de forno. É um processo que demora bastante também, né? Demora, é bem Tem minucioso. o processo da criação, tem todo o processo de ficar perfeito, porque eu já vi que tu és muito perfeito. Então, é um trabalho realmente bem manual, lindo. Parabéns, porque eu acho que tu conheceu o talento de artista, mas eu acho que o empreendedorismo te chamou também, né? Sim, eu acho que eu sempre digo que independente da situação que a gente tá, a nossa história fala muito sobre a gente, né? Então, se tu for colocar toda a minha história, é uma história onde eu já trabalhei na área da saúde, então a empatia tá trabalhando, eu era muito mais fechada, né? Então a gente acaba com o passar do tempo se abrindo, querendo, né, escutar o outro, fazer parte, entender, evoluir como ser humano, exatamente. né? Então, assim, eu trabalhei nessa parte humana há muito tempo, né? Eu trabalhei na AMA, que é uma escola de autista, então é uma realidade que eu não conhecia de jeito nenhum. E me identifiquei muito, eu fiquei 6 anos lá. Depois da AMA eu fui para a parte comercial da empresa do meu marido. Então a gente acaba desenvolvendo mais as aptidões comerciais que eu sempre tive, eu trabalhava aqui e acolá, então eu sempre fui muito... Eu sou uma geminiana, então a gente faz de tudo um pouquinho. Eu não quero perder nunca a essência disso, sabe? Isso é muito então, importante. Assim, um trabalho feito no ateliê por pessoas que realmente amam o que fazem, né? Então a gente gosta disso. E tu falou uma coisa que me chamou bastante atenção, que eu também sou muito, que eu me identifico muito, porque eu sou muito ligada a isso também. E a Maria, que tá aí por trás das câmeras, não vai me deixar mentir. Porque eu acho que quando a equipe tem amor, eu sempre digo, tá feliz? Tá sentindo vontade? Se eu vejo brilho nos olhos de quem tá trabalhando comigo, ok. Se eu não vejo, não tem problema nenhum em não trabalhar mais. Exatamente. Porque se eu perder a minha essência, se eu perder aquilo, poxa, não vai ficar minha cara, vai ficar algo comercial, vai ficar fazer por fazer. E eu acho que a gente tá aqui nessa vida, a gente passa muito tempo da nossa vida trabalhando. Então tem que ser prazeroso, tem que curtir a caminhada, tem que ser bom, né? Então eu acho que é um propósito de vida, né? E tu pode ter certeza que aconteceu porque aconteceu, porque tinha que acontecer. A tua fé eu acho que tá muito ligada a isso também. Tem uma conexão assim bem forte, assim, sabe? De realmente o que eu gostar, conseguir viver do que eu fazia, sabe? Conseguir viver de arte. Sempre falo, gente, quem é que há 10, 15 anos atrás ia dizer, nossa, eu vivo de arte. E hoje eu vivo de arte, sabe? Então, assim, de um jeito que eu gosto, de um jeito onde eu consigo
colocar o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, com quem eu quero trabalhar, com quem eu não quero trabalhar, porque é isso, a gente tem que ter esse feeling, essa conexão. E quando é um trabalho manual, eu acredito muito que a energia passa. Passa, né? com certeza. Então é feito com muito amor mesmo. Então assim, toda peça eu quero estar nela do começo ao fim. Muriel, para quem não conhece ainda a Plié, como que faz para conhecer um pouquinho melhor o trabalho de vocês? Acredito que é pelo Instagram. Fala aí pra nós que a gente vai colocar aqui no cantinho da tela também para quem tá vendo. Pelo Instagram, né, @PliéHandPainted. E aí a gente tem também o WhatsApp, que é onde a gente acaba tendo esse vínculo com os clientes, né? Então, toda a parte de processo, de produção... O WhatsApp tá lá no Instagram também. Tá lá também, é só clicar lá na bio que vai aparecer. Então, é tudo pelo WhatsApp, assim. Hoje, a nossa comunicação é via WhatsApp. Hoje, a gente já conseguiu se adaptar super bem. E aí, a cliente quer alguma peça específica, a gente envia vídeo, a gente envia foto... Sobre o processo, é mandado assim quase que diariamente enquanto a peça está sendo feita, todos os detalhes da peça. Então a gente vai sempre com o feedback da cliente, construindo junto, sabe? Muriel, obrigada por participar do Casaela. Parabéns pelo teu trabalho, parabéns pela tua arte. Parabéns pelo teu empreendedorismo e ainda mais sucesso, né? Quero Amém. te ver voar muito mais ainda, Amém. porque eu acho que quando tem amor, quando tem essência, o caminho é cheio de luz. Obrigada. Imagina, eu que agradeço.